Certo, a gente está estudando integrais impróprias, certo? Esse é o quarto tópico da disciplina. Junto com a parte de coordenadas polares, a gente vai ter a nossa segunda atividade avaliativa. O que a gente está vendo basicamente em integrais impróprias, né? Em algumas situações, a integral ela não é bem definida em algum sentido. Pode ser no intervalo de integração ou pode ser na função que está sendo integrada aí, né? Existe algum problema que faz com que a gente não calcule diretamente a integral, né? Por alguma dessas situações, causando, né, essa definição de integral imprópria para a gente. Então, por exemplo, a gente viu integrais e que a função que está sendo integrada ela é descontínua em algum ponto do intervalo, né? Ou pode ser nos extremos ou algum ponto dentro do intervalo aí que está sendo calculado a integral. Então, por exemplo, a gente vai ter integrais, uma integral de a até b, nosso intervalo de integração, da função f de x dx. Qual seria um problema aqui, né? É, Primeiro, nos intervalos. Digamos que a função ela não está definida em a, certo? Somente em b e qualquer outro ponto, né, do intervalo entre a e b, sendo que a não está definindo a função. Esse é um problema que a gente pode encontrar em uma integral imprópria. Ou ainda, né, pode ser definido em a, mas não em b, ok? Existe um ponto aí que no caso é outra extremidade em que a função não está definida. Isso faz com que a integral não seja calculada nesse ponto, ok? Porque a função não está definida. E tem também a possibilidade, existe uma descontinuidade em algum ponto dentro do intervalo. Então, poderia basicamente ser o seguinte, né? Definido no ponto A, um ponto C, que seria um ponto dentro do intervalo entre A e B, mas que a função não estaria definida, né? Com o C e o B aqui, né? Também o C não está definido até o B, né? Que é a outra extremidade do intervalo. Então, essas são basicamente três possibilidades em que a minha função não está bem definida, não é descontínua, na verdade, no intervalo, e faz com que a gente calcule a integral de maneira passando o limite nela, né? Que é uma integral imprópria, ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode definir o seguinte, que a primeira integral, no primeiro caso aí em que a não está definido no intervalo, a gente teria que calcular o limite, né? Quando meu epsilon, que é uma variável qualquer, tende ao ponto A, nesse caso aqui, como ele é lado esquerdo, né, do intervalo, ele vai tender pela direita a integral, né, de epsilon até b da função f de x dx, certo? Aqui basicamente calcularia a integral, né, normalmente considerando o intervalo de epsilon até b, e depois passaria o limite aí para calcular de fato a integral nesses pontos, ok? Uma definição também que é interessante a gente ver nesses casos é, é quando a função é convergente ou não, ou melhor, quando a integral é convergente ou não, certo? Então, a gente vai dizer que a integral de a até b de f de x dx será convergente quando o limite, né, dessa integral existir. Ou seja, quando de fato, quando a gente passar o limite da integração existir, ok? E a outra possibilidade ela será a integral aqui, se eu repetir a integral de a até b, a função f de x será divergente quando o limite não existir, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um caso em que a integral é divergente, basicamente quando tenho que o limite da integral será mais ou menos infinito, ok? Então, são duas definições também importantes em relação aí à convergência de integrais, no caso, integrais impróprias, ok?
Então, bora ver aqui um exemplo agora, para ver como é que melhor funciona isso. Então, aqui, vamos calcular a integral de 2 a 5. A minha função aqui é 1 sobre a raiz de x menos 2 dx. Então, nesse caso aqui, nossa função, né, que é o nosso integrando, é 1 sobre a raiz de x menos 2. Nesse caso aqui, nosso denominador não pode ser igual a zero, então eu vou ter que a raiz de x menos 2 tem que ser diferente de zero, ok? E além disso, né, o x menos 2 tem que ser maior que zero. Logo, a gente pode concluir aqui que o x tem que ser maior que 2, né, para essa função. Ou seja, a função está definida para tudo reais, tais que meu x tem que ser maior que 2. Então, se a gente observar, o nosso limite de integração ele vai do 2 ao 5, ok? Então, exatamente no 2 existe um problema na hora de integrar. Então, eu vou passar o limite, certo? Da integral quando o meu epsilon tende a 2 pela direita, de epsilon até 5 da função 1 sobre a raiz de x menos 2 dx, certo? Nesse caso aqui, essa integral a gente pode usar uma substituição direta de variável. Então, eu vou chamar aqui, seria u x menos 2, logo du é dx. Substituindo na integral, teremos que a integral é de 1 sobre raiz de u du. E essa integral aqui, ela vai ser dada como 2 vezes a raiz de u, certo? Voltando para a variável original agora, que no caso é x, ficará o seguinte, ficará o limite quando epsilon tende a 2 pela direita, a integral de epsilon a 5, né, de 1 sobre a raiz x menos 2 dx. Isso aqui a gente calculou, então dá o limite quando epsilon tende a 2 pela direita. Isso aqui dá 2 vezes raiz de x menos 2, o intervalo vai de epsilon a 5, certo? Logo, aqui ficará, aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, né, que é aplicando os limites de integração, vou ter o limite quando o epsilon tende a 2 pela direita, que ficará 2 vezes raiz 5 menos 2 dá 3, menos 2 vezes raiz de epsilon menos 2, quando meu epsilon tende a 2. Por sua vez, isso aqui dará o limite, quando o epsilon tende a 2 pela direita. Isso aqui é um valor real, né? 2 raiz de 3, menos. E nesse caso aqui, né, vai ficar 2, quando o epsilon tende a 2, o epsilon tende a 2 pela direita, nosso valor vai para zero, a raiz vai para zero, logo esse valor que tende a zero, certo? Então, o valor da integral é 2 raiz de 3. Nesse caso ainda, a gente pode afirmar, né, que a nossa integral ela será convergente. Ok. Vejamos outro exemplo aqui agora. Nesse caso aqui, é a integral de 0 a π sobre 2 da secante de x, dx, ok? Tá, então bora analisar aqui qual é o problema que se encontra na integral, né? Integrando aqui, ele é uma função trigonométrica, que é a secante, ok, de x. Por sua vez, a gente sabe que a secante, ela é a função, ela é 1 sobre o cosseno de x.
Então, novamente, a nossa função aqui é uma função fração, né? Ela é uma função que tem um numerador e denominador. Nesse caso aqui, nosso cosseno de x tem que ser diferente de zero. Isso vai ocorrer justamente quando o x for π sobre 2, certo? Mais os seus arcos congruentes, né? 3π sobre 2 e assim por diante. Então, o primeiro ali, como está dando intervalo, seria π sobre 2. Então, aqui o problema está na extremidade do intervalo, né? No limite superior. Então, aqui tem que passar o seguinte, que o limite, quando epsilon tende a π sobre 2 pela esquerda, na integral de 0 até π sobre 2 da secante de x dx, certo? Esse aí seria o cálculo da integral imprópria. Ok. Aqui, então, ficará o seguinte. Relembrando essa integral da secante de x, é dado o seguinte. É o limite epsilon quando tende a π sobre 2 pela direita. A integral da secante ela é definida como o logaritmo natural, o ln, da secante de x mais a tangente de x. Isso a gente viu lá nas técnicas de integração, né? No primeiro tópico da disciplina, cálculo de integrais trigonométricas. E nosso intervalo aqui vai de 0 até epsilon. Ok. Então aqui agora, a gente vai passar agora os valores, né? Então, ficar aqui o limite epsilon quando tende a π sobre 2 pela esquerda, do ln de secante de epsilon mais tangente de epsilon, certo? Menos, agora vem a segunda parte, o ln da secante de zero mais a tangente de zero, ok? Que fecha a integração. Agora a gente analisar os valores. Ali, ó, secante de epsilon quando epsilon tende a π sobre 2, né? Novamente, só relembrar que a secante ele é 1 sobre cosseno. Eu estou tomando aqui π sobre 2. Quando no caso, o meu x aí, o meu ângulo tende a π sobre 2, o meu cosseno tende a ir para zero. Se o meu denominador tende para zero, a tendência é que a fração tende a explodir, né? Em outras palavras, vai para o infinito. Então aqui ele iria para o infinito. Mas a tangente de π sobre 2. A tangente de π sobre 2, só relembrar, ela é a razão, deixa eu colocar aqui do lado, para analisar melhor, é seno sobre cosseno, certo? Quando o meu ângulo tende a π sobre 2, o meu seno ele tende a zero, ok? E o meu cosseno, desculpa, quando ele tende a π sobre 2, o meu seno tende a 1 e o meu cosseno ele tende a zero. Então, nesse caso aqui, também vai tender a infinito. Essa é a primeira parte. Menos. A gente tem ali secante, certo? Aqui faltou logaritmo, deixa eu só colocar aqui na frente. Aqui tem um logaritmo de infinito, que é basicamente infinito, né? Que é a secante e a tangente, quando os valores têm a π sobre 2. Eu vou ter ali, né, agora o logaritmo da secante de zero. Secante de zero, né, é 1 sobre o cosseno. Quando o meu cosseno ele tende a zero, melhor, quando o meu ângulo tende a zero, meu cosseno tende a 1. Então, o secante também tende a 1 aqui. Mas a tangente também, quando meu ângulo ele é zero, a minha tangente vai ser zero. Logo, eu vou ter o seguinte, logaritmo do valor quando tende a explodir, a função logaritmo é uma função crescente, logo isso aqui tende a infinito.
e menos logaritmo de 1, né, que é um valor real, aí não vai fazer muita diferença no resultado. Em outras palavras, isso aqui dá infinito. Então, nesse caso aqui, a integral ela é uma integral divergente.